retornando às atividades da programação da 5ª edição do Congresso Amazônico de Enfermagem, com o tema Ciências Forenses entre os Paradigmas da Justiça em Saúde. Vamos seguir agora com a programação com a doutora Jéssica Medeiros Benício, as principais abordagens terapêuticas em tratamento de feridas. A doutora ela tem uma expertise, né, comercial nas marcas da Urgo Medical e Curatec e dentre outras, né, doutora? Aí eu vou passar a palavra, vou pedir para se atentar a uns 60 minutos, né, de explanação e também a perguntas provenientes do auditório, caso for possível, ao final ou em curso da palestra, tá bom? O auditório nesse momento está cedindo então a sua palestra. Sinta-se à vontade e fique em casa. Obrigado. Bom dia, gente, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Benício, né? Sou enfermeira. Hoje estou como representante técnica da Urgo Medical, né? Trabalho com a parte comercial, como dizia o Tiago, e sou especialista também, né? Agora em abril vou estar formando, né, em estomoterapia, que é os cuidados de feridas, incontinências e estomias. E é um mundo muito abrangente, né, a questão de feridas e de estomias. São coisas que são conteúdos novos, coisas que a gente não vê de fato na faculdade. E hoje eu vim trazer para vocês as principais abordagens, né, na parte de feridas, né, que acredito que esse momento é o que a gente trouxe de melhor para vocês, tá? Como falei, declarei meu conflito de interesse na parte da Urgo Medical, né? Sou representante técnica de vendas da região norte. Faço também não só Amazonas, como Roraima, Rondônia, Acre, Cuiabá, né, Mato Grosso, e tenho levado as mais tecnologias avançadas, né, no tratamento de feridas. Hoje eu trouxe para vocês, para a gente dar início, né, a essa abordagem, a questão da avaliação de feridas. Né? Não sei toda a formação de vocês, como a gente tem poucas pessoas, acredito que dá para saber se todos aqui são enfermeiros. Enfermeiros? Formados? Ainda estão na graduação, né? Então, esse tema vai ser muito bom, importante para vocês, para que a gente consiga dar início, né, nessa questão de avaliação de feridas, que é o principal momento para hoje. E quando a gente fala de empreendedorismo, e eu digo também que ao sair da faculdade, a gente não sabe que existe esse nível de cargo. Quando a gente sai daqui, a gente pensa que é o quê? Só assistência, né? A gente vai para ali, vai se especializar em feridas, consultórios, essas coisas. Eu também não conhecia essa parte de representação. E aí, quando a gente veio para cá, aí muitos também pensam assim, ela é vendedora. Mas aí, quando a gente vai fazer o concurso para entrar, né, dentro da empresa, a seleção, eu preciso ter a especialização, né, dentro do que se pede, que no caso é a estomoterapia ou a dermatologia, né, onde se trata também sobre feridas, questões da pele. E aí, como eu já tinha essa expertise, como o Thiago falou, eu já trabalho na área, desde quando eu formei, eu nunca fui para assistência em si, já trabalhava, né, na parte comercial e trabalho, acredito que estou formada desde 2016, então 8 anos, né? 7 anos, 8 anos vai fazer. Então já é bastante tempo, né, que trabalho nessa área. E não só nessa marca eu estou há pouco tempo, tá? Entrei agora em fevereiro. E aí vamos dar início à palestra em si. Thiago, tem um passador? Tá bom. De início, a Urgo, não sei se vocês já ouviram falar, mas se alguns forem técnicos, né? A Urgo Medical é uma empresa francesa que ela fica localizada em Bourgogne, né? Ela já é uma empresa centenária e que ela
para se consolidar no Brasil, ela comprou a Curatec. Então, a Curatec, o que é já mais conhecido, né, por todos nós, é uma empresa que fica localizada lá em São Paulo, em São José dos Campos, e todos os produtos Curatec são fabricados em São José dos Campos, no Brasil mesmo. Todos os produtos da linha Hugo, que são esses que eu expus aqui para vocês, são fabricados em Bourbon, na França, e aí eles vêm para a gente. Temos, dentre esses, 3 produtos padronizados dentro do Estado e um produto padronizado na Prefeitura, ou seja, em todas as unidades hospitalares que vocês forem atuar, em questão de estágio realmente corporativos, vocês vão se deparar com as tecnologias da Hugo Médico Curatec, tá? Então, pode passar. Qual é o principal benefício para uma boa avaliação de feridas? Vocês conseguem pensar nas principais abordagens para uma boa avaliação? Quando eu trago para vocês essa questão das principais abordagens, a gente fala sobre localização, primeiramente, depois a gente vem para etiologia, tá? A etiologia dessa ferida. Depois a gente vem avaliando o leito dessa lesão, que tipo de tecido a gente tem ali. Depois eu vou para a pele adjacente dessa lesão. Com isso, eu verifico também a questão das comorbidades desse paciente, para que, por último, eu faça a escolha dessa tecnologia, tá? Mas aqui eu trouxe para vocês que a gente precisa identificar a causa, avaliar o estado inicial e como a gente vai iniciar esse tratamento, melhorar a tomada de decisão clínica, acompanhando a gestão do cuidado, também melhorar a satisfação do paciente, a concordância. Gente, esse aqui é um ponto que eu sempre coloco aqui em destaque. Por quê? Porque quando a gente não tem a ajuda do paciente, não tem como a gente fazer a cicatrização de uma lesão. E aí, quando eu falo assim, tratamento de feridas, será que eu estou falando certo? Não é um tratamento de feridas, porque quando eu falo tratamento de feridas, eu me coloco a longo prazo sem saber que vai melhorar. E aí a gente tem que sempre colocar que a gente faz a cicatrização dessa ferida, né? Eu estou tentando levar para esse paciente a questão realmente da cicatrização com a melhor tomada de decisão. Mas para isso, eu preciso fazer com que esse paciente entenda o que eu estou usando e como ele vai poder colaborar comigo, tá? Nessa questão da cicatrização. E aí, eu facilito também uma comunicação, porque o paciente, na maioria das vezes, é um paciente leigo, né? No qual a gente precisa colocar que não somente aquele curativo que nós estaremos fazendo, mas também com uma questão de nutrição, a questão de fisioterapia mesmo, né, que ele vai precisar fazer. Então, a gente tem que fazer toda essa abordagem com o paciente para que a gente possa chegar num comum acordo no final, que é a cicatrização. E aí, a gente vai ter que ter respaldos éticos e legais e também otimizar esse resultado, que é a principal função da tecnologia, tá? Porque nenhuma tecnologia, ela cicatriza feridas, e sim otimiza. Porque o que cicatriza a ferida? É o próprio organismo. Faz eu usar um curativo ou não, vai cicatrizar do mesmo jeito. Porém, tem a questão do organismo e do tempo conforme o sistema biológico daquele indivíduo, né? Então, se eu tiver como otimizar dentro dessa questão, eu vou estar utilizando com as tecnologias mais avançadas. Então, a avaliação, ela leva aos objetivos do tratamento apropriado e ao uso correto do produto para o tratamento de feridas, o que melhora os resultados do paciente e a qualidade do tratamento. Então, a gente tem que fazer esse olhar, ter esse olhar como um todo nesse paciente. Então, o olhar holístico, eu verificar a etiologia dessa lesão, o tipo de lesão e a característica da lesão e da perilesão.
E quando eu falo que essa perilesão é importante, ela vai me dizer muito do que se trata essa lesão, porque muitas das vezes a gente só quer olhar para o leito da lesão, verificar se a lesão tem muito exudato, tem esfacelo. Então eu preciso ter um olhar nessa perilesão para saber se a gente tem uma outra tomada de decisão ou não. Vocês fiquem à vontade para perguntar durante a palestra, tá? Que aí às vezes a gente esquece lá no final, né? Pode passar, Thiago. Então, os princípios básicos para uma avaliação é o tipo de tecido. E que tipo de tecido a gente pode encontrar dentro de uma lesão? Aqui já está, né? Mas eu consigo falar para vocês. Vocês sabem o que é um tecido necrótico? Uma necrose? Quando a gente olha uma necrose, é uma questão seca, né? Uma necrose, uma crosta, aquilo que realmente precisa de hidratação. Uma lesão, para cicatrizar, ela precisa de quê? Umidade, né? Então, quando eu vejo um tecido necrótico, eu preciso descrever isso na minha avaliação, para que, no final, eu consiga aplicar a melhor tecnologia. Que aí depois vocês vão entender, porque existem géis de hidratação e existem placas de absorção. Então, quando eu faço essa avaliação, é muito importante eu verificar se eu tenho um tecido necrótico. E quando eu falo de tecido necrótico, eu não falo só de crostas, que são aquelas necroses secas, que são chamadas de necrose de coagulação. Mas a gente tem também a questão do esfacelo, que o esfacelo já é algo mais hidratado, porém ele não é desprendido dessa lesão, ele ainda está preso ali, e aí eu não tenho como retirar de forma que eu não vá traumatizar aquela lesão. E aí eu vou precisar tomar uma outra decisão para que eu consiga fazer esse desbridamento, tá? Então eu tenho necrose, esfacelo, tecido de granulação e epitelização. Isso daí são os principais tecidos que eu consigo visualizar, né, dentro de uma lesão. Características de exudato. Então, eu preciso informar que tipo de exudato eu estou enxergando naquela lesão e a quantidade. Por que, Jéssica? Quando eu penso em exudato, eu também esqueci de falar para vocês que quando vocês não perguntam, eu mesma pergunto e eu mesma respondo. Então, assim, quando eu falo assim, Jéssica, então, quando tem exudato, eu sei que é uma ferida infectada, é uma ferida que eu preciso fazer o controle, né, desse exudato. Mas não, é importante a lesão ter um exudato, tá? Porque, lembra que eu falei para vocês que eu preciso ter umidade para cicatrizar? E antes, quando eu não vim para esse meio, e até mesmo quando eu já tinha saído da faculdade, eu achava que a lesão, para ela cicatrizar, tinha que estar seca, fazendo aquela casquinha. Entende? Eu pensava desse jeito. E aí, a partir do momento que eu fui estudando e fui avaliando, eu falei, meu Deus, gente, não é assim. Porque quanto mais estiver seca, a gente não tem essa questão de cicatrização completa, né? Que é de dentro para fora. Então, eu preciso avaliar que tipo de exudato é esse. Mas todo exudato é bom? Não. Então, o exudato que eu posso ter um sanguinolento, eu posso ter um exudato ceroso, purulento, esverdeado, amarelado, tudo isso eu preciso descrever. Para depois... Exatamente. Porque o tipo de exudato do que eu estou vendo vai me dizer mais ou menos que tipo de patologia eu tenho ali, tá bom? Porque se for um exudato mais esverdeado, logo eu vou falar que eu tenho o quê? Uma pseudomonas ali, uma bactéria superpotente, né? E que aquela ferida ela já está infectada. E aí a gente já vem para uma outra fase da avaliação, que é em que fase essa lesão está, né? Inflamatória, e aí até a fase de epitelização.
Dentro do nível de dor, a gente precisa fazer essa avaliação se o paciente sente muita dor ou não, por conta das úlceras. Porque tem úlceras que o paciente ele não deixa nem a gente tocar na lesão, porque dói bastante, que são chamadas as úlceras arteriais, né? Então, eu preciso avaliar esse nível de dor através da escala e fazer também as condições perilesional, que é aquela área de fora que ainda está íntegra, né? Mas eu preciso fazer essa avaliação para saber se está endurecida, se eu tenho dermatite, ou como é que está a característica da extensão dessa lesão. E aí eu faço a mensuração. Jéssica, por que é importante a mensuração de uma lesão? Vocês sabem quanto tempo leva para o processo de cicatrização começar? Ele leva 48 horas. Então, é muito importante nós fazermos essa mensuração dessa lesão, porque quando, ao colocar ou escolher uma tecnologia, eu vou ter como avaliar se aquela tecnologia ela foi eficiente e ela entregou o que ela fazia a proposta, né? Então, eu preciso mensurar para que o meu outro colega do outro plantão, quando for fazer a troca, ele faça essa avaliação também, sabendo se deu certo ou não essa questão do uso da tecnologia. E como eu faço essa mensuração? Sempre com comprimento, largura, profundidade. Existe dentro dessa questão de profundidade, túnel e fístula, que eu não coloquei aqui, tá? Porque já é algo mais profundo, mas quando a gente fala de profundidade, Jéssica, e aquelas lesões que eu não consigo mensurar, porque é uma fístula. Geralmente a fístula, ela forma uma cavidade na lesão e ela vai sair em outro lugar que você não sabe onde é. E o túnel, ele tem um fim. Eu sempre costumo associar a luz no fim do túnel, eu não consigo ver? A luz no fim do túnel, se eu estou falando da luz, é porque eu estou vendo, né? Então, eu consigo mensurar que tamanho é esse túnel. Já a fístula, eu não consigo, né? Eu faço a mensuração e aquela sonda, ela está indo não sei para onde. Então, para fazer a mensuração dessa fístula, para saber se é fístula ou se é túnel, eu pego uma seringa, né, de 20 ml e injeto. Se quando eu for fazer o retorno, quando eu for aspirar, vir normalmente o líquido, é túnel. Mas, a partir do momento em que eu injeto e não retorna, é fístula. Ela foi parar em outro lugar que eu não sei onde é. E aí, provavelmente, vai abrir novas feridas em outros lugares. E aí é quando a gente fala assim, tá drenando em outro lugar. Então, vocês já vão saber que é a questão de fístula. E aí a gente não sabe aonde ela está drenando. Pode passar. Alguma dúvida até então? E aí, quando... a gente consegue monitorar esse caminho com quais equipamentos de imagem? Ultrassom, né? A ultrassom a gente consegue fazer essa monitoração, mas até hoje ainda não existe um equipamento para fazer essa medição, né? Para verificar por onde realmente esses canais estão sendo drenados. Só realmente ainda pela mecânica de sonda, de eu colocar a sonda e saber qual o tamanho eu estou retornando ali. Tá? Hoje ainda não existe um aparelho que eu consiga visualizar, até porque são diferentes tipos de tecido. E quando a gente fala de ultrassom, a gente verifica aquela questão do ar, onde tem ar, a gente consegue ver pontos brancos, tecido adiposo, vai fazendo referências à leitura de ultrassom normal. Tá? Não existe ainda um aparelho que eu faça essa localização de fístula.
E aí, como tratar cada tecido, que aí entra aquilo que eu falei para vocês lá no início. O tecido de granulação, ele está o quê? Numa fase proliferativa, e aí eu preciso manter... E aí, ó, eu trouxe esse gráfico para vocês, onde eu tenho a cor vermelha, amarela e preta, tá? Então, gravem esse, e é muito importante a gente olhar para isso, porque isso aqui é, de fato, o início de tudo. Quando eu olho e vejo vermelho, eu consigo comparar com o quê? Com tecido de granulação. Quando eu olho amarelo, esfacelo. E o esfacelo é algo bom? Não, é algo que eu preciso remover. E o preto é a questão da necrose, que eu também preciso remover. E aí eu tenho os tipos de remoção. Então vamos lá, o tecido de granulação, que é a fase proliferativa, eu preciso manter o meio úmido ideal para que eu consiga chegar no final dessa fase de cicatrização. E aí eu vou estimular a proliferação de fibroblastos dentro da matriz extracelular. Isso, como é que eu vou conseguir fazer isso num indivíduo com uma comorbidade? Um indivíduo com uma saúde 100%, né, não tem nenhuma comorbidade, eu consigo fazer isso, o próprio corpo consegue me dar essa resposta em menos de 7 dias, né? Que às vezes é o que a gente faz, é o que acontece com a gente pega um corte e eu não uso nenhum tipo de curativo, a partir dali, do momento, já começa o processo de cicatrização e ele por si só fecha em 7, no máximo 14 dias, a gente tem o processo de cicatrização concluído. Mas alguns indivíduos e até com comorbidades, e aí quando eu trago comorbidades, eu levo em consideração não só as doenças, mas também como o fator idade, o fator nutricional, né? Então tudo isso vai me dizer se o paciente ele tem ou não um déficit nessa questão de cicatrização, tá bom? E para esse tecido vermelho, o que eu vou usar? Se é um tecido de granulação, eu preciso, lá no início ele fala que eu preciso manter o quê? A umidade. O que eu vou usar? Eu vou usar soro fisiológico, mas o soro, ele não, a partir do momento que eu lavo, ele não seca. Então ele resseca, né? É o líquido, ele vai ressecar. O que eu preciso manter nessa lesão? Úmida. Para isso eu posso utilizar os géis, né? Que aí ele tem mais dificuldade de absorção, que é o chamado hidrogel. Os hidrogéis nada mais é que nada mais é que água em forma de gel. E aí eu estou levando o que? Umidade, mantendo aquele meio úmido. Porque se eu colocasse só o líquido, só a água normal, ele ia ressecar. Jéssica, mas eu vou colocar o gel e aí eu vou colocar ocluir esse curativo. Sim, por quê? Porque nenhum curativo, ele tem que ficar aberto. E aí vem aquela outra crença de dizer assim, a ferida ela tem que respirar. Isso não existe, tá, gente? Até porque todos os curativos hoje, eles fazem essa questão de manter o microclima. E se a gente for pensar até numa gaze, a gaze ela não é toda trançada, ela tem espaços, não tem? Será que não dá para a lesão respirar aqui? Dá, né? Então, todo curativo ele precisa ser ocluído, tá? Eu preciso fechar mesmo na questão de um tecido de granulação. E aí eu posso estar utilizando... Eu vou utilizar uma gase nessa lesão? Qual é a opinião de vocês? Não, né? Por quê? Ela vai aderir, né? E vai sangrar. E aí, a partir do momento que sangrou,
virou o quê? Uma nova ferida, e aí eu vou lá para a questão da fase inflamatória. E tudo que eu construí durante mantendo a umidade, eu perdi. E aí eu volto lá para o início da fase de cicatrização. E é isso que, quando a gente está em casa, quando a gente não faz um acompanhamento certo com o enfermeiro, um estomoterapeuta específico, acontece nessas lesões, principalmente na lesão diabética, porque ele vai colocar uma gase, ele não sabe, ele quer trocar todos os dias, porque na cabeça do paciente, o curativo bom e o que vai fazer ele vai fazer sarar aquela lesão é todo dia, mexer nela. E aí a gente sabe que não é assim, que quanto menos a gente mexer, melhor, porque o próprio corpo ele está fazendo, trabalhando para manter tecido de granulação, para estar proliferando os fibroblastos, para estar agindo na síntese de colágeno e aí no ácido hialurônico e por fim fechar essa lesão, né? Então, para uma lesão de tecido vermelho, eu tenho que sempre pensar em gel ou em uma malha não aderente. E aí depois, eu estou falando aqui para vocês vão associar. E por último eu vou falar sobre as minhas tecnologias, tá? As tecnologias no qual eu represento hoje. E aí o esfacelo. O esfacelo é aquele tecido amarelo, que ele é predominante na fase o quê? Inflamatória. Resulta do quê? Do exudato. E quando eu falo em exudato, eu falo de infecção. Quando eu tenho um aumento desse exudato, eu tenho uma ferida com uma carga microbiana alterada. Para isso, eu preciso fazer o desbridamento dessa lesão, que é a retirada desse tecido, a remoção desse tecido e controlar o nível de exudato. Veja que não é cessar ou retirar totalmente o exudato, é controlar. Ou seja, eu vou precisar utilizar uma tecnologia que eu absorva, retenha, desbride, mas que mantenha úmido. Aí, quando eu penso isso, eu penso logo numa tecnologia que não vai deixar esse mesmo exudato que está lá, contaminado, ficar circulando com a carga microbiana. Porque não faz sentido, né? Se aquele exudato está contaminado, eu preciso fazer o quê? Removê-lo. Mas, ao mesmo tempo que eu faço essa remoção, eu preciso manter o meio úmido para que ocorra a cicatrização. Aí depois, será que existe algum curativo que faça isso? O que vocês acham? Por licença, tá, gente? Desculpa. Rapidinho. Eu estou numa licitação. Só um minuto. Só um minuto. Vamos continuar, né? Então, esse tecido desvitalizado, que é chamado esfacelo, e aí eu também posso chamá-lo de uma necrose úmida, porque é algo que eu preciso retirar, né, dessa lesão. E aí, eu tenho uma série de problemas acarretados quando tem esfacelo numa lesão, porque eu preciso controlar o exudato, eu preciso controlar a carga bacteriana, microbiana, e se tiver biofilme, aí, meu amigo,
que eu posso utilizar o melhor curativo do mundo. Se eu não souber combater o biofilme, eu não consigo fazer a cicatrização de uma lesão. E vocês sabem o que é biofilme? O que é o biofilme? A gente pode errar, tá? Não tem problema não. Pode falar. São vários micro-organismos instalados numa lesão. E aí, eu faço várias analogias, tá, gente? Isso pra gente fixar, porque foi assim que eu aprendi, e aí eu espero que seja fácil para vocês também. Quando eu penso num micro-organismo, logo numa bactéria, eu penso num determinado antibiótico, né? Assim, quando a gente pensa, eu tô com uma dor de garganta, a garganta é infeccionada, eu vou para amoxicilina com clomonato de potássio, lá vai fazer efeito. Eu tô com uma inflamação na garganta, eu vou pensar, associar o medicamento à nimesulida que vai tratar. Então, a gente tem determinados tipos de agentes aonde eles vão agir exatamente naquele micro-organismo. Quando eu falo de biofilme, eu estou falando de vários micro-organismos dentro de uma lesão só. E não só isso. Ele faz uma película, ele faz uma barreira aonde nada que eu coloco em cima vai romper